Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um vídeo, não é? Mais um vídeo daqueles que é polémico, porque vamos falar sobre sexualidade e isso é sempre uma coisa, pronto, polémica. Mas vamos falar sobre a sexualidade no nível do Tantra. Portanto, já não é sobre a massagem tântrica, isso acho que já ficou tudo dito por agora. Vamos falar mesmo ao nível do sexo tântrico, não é? Vamos falar de coisas muito básicas, que é aquilo que não pode ser o sexo tântrico para que seja uma experiência espiritual e uma experiência gratificante. Não pode ser primeiro lugar, não pode ser algo misturado com vergonha. As pessoas têm que ter o à vontade, um com o outro, o casal, a ideia é o casal entrar numa comunhão energética perfeita. Por isso, a primeira coisa é que não pode haver vergonha entre eles, não é? Têm que praticar, antes de mais, o estar à vontade um com o outro, com o corpo um do outro. Isto é a primeira coisa, porque se houver vergonha, vai ser difícil atingirmos este estado mais profundo, este transe que queremos atingir com o Tantra e com o prazer prolongado que o Tantra proporciona, certo? Essa é a primeira coisa, a vergonha. Culpa. Muitas pessoas acham o sexo uma coisa errada, uma coisa que não é pura. E isso é também uma crença que tem que ser desmistificada, porque acreditar nisso também não vai permitir ter a experiência que se quer obter. Portanto, não se trata de nada que seja errado, é um desejo biológico e não há nada de errado com ele. Pronto. Medo. O medo tem muitas vezes a ver também com esta questão da culpa, não é? O medo de estar a fazer algo que é errado, estar a fazer algo por puro prazer, porque a nossa sociedade sempre condena aquilo que nos dá prazer. O dinheiro, por exemplo, que é uma coisa que também nos dá prazer de alguma forma, também é sempre mal visto. Tudo o que nos dá prazer é mal visto. E não é que seja inerentemente mau. Foi uma ideia que se construiu. E aqui à volta da sexualidade a mesma coisa, não é? Cria-se a ideia de que é errado quando não é. Desde que feito de acordo em ambas as partes, não vejo nada de errado nisso. Ok? Agressividade. Agressividade é outra coisa que não entra no Tantra. Porque é assim, todos nós conhecemos os jogos de dominação, de poder, dominação, controlo. Isso é algo que não entra no Tantra, porque a ideia é estarmos em igualdade. E este acho que é o ponto em que eu quero focar mais. Em que o sexo não pode ser dominação, nem pode ser feito para controlar, para nos fazer sentir maiores que o outro, porque muitas vezes o sexo é feito por isso, e não pelo prazer, mas sim para fazer sentir a pessoa mais do que a outra, com mais importância, com a ideia de que controla alguém, fica com a ideia de que controla o mundo, e isso não é verdade, não é? Portanto, este é o ponto mais importante aqui a ter em conta. A sexualidade no Tantra não tem nada a ver com dominação, tem a ver com igualdade, com uma partilha de energia em igualdade, em que eu tenho cuidado comigo e com a minha energia. Ou seja, eu recebo, mas eu também dou. Eu dou e recebo. Portanto, existe uma coisa que é equilibrada. A ideia é mesmo essa. E é por isso que é possível durar tanto tempo numa prática tântrica. Porque nestes jogos de dominação, a pessoa atinge o cansaço muito mais facilmente e não é tão fácil ter uma prática prolongada. Que a ideia é a prática ser prolongada e gratificante. E eu quero mesmo muito focar este ponto da igualdade. A igualdade é tudo. Em tudo na vida nós devemos nos ver enquanto iguais uns aos outros. E na parte da sexualidade também. Agora vou falar sobre algumas dicas que o sexo tântrico nos pode dar
para o dia a dia, para uma prática mesmo não tão tântrica, mas que pode ajudar. Então, uma das coisas que o Tantra fala é que nós não podemos começar a prática com aquela fome, com aquele desejo muito forte. As pessoas têm que estar minimamente em equilíbrio, a sua energia tem que estar em equilíbrio. Portanto, se há um desejo muito forte, o Tantra diz que se deve praticar mesmo a masturbação antes da prática em conjunto. Portanto, o casal pode-se ajudar nesse aspecto. No entanto, vai ser antes para que depois a prática seja mais equilibrada. Mais uma vez, o equilíbrio. Esta é uma das coisas importantes. Outra das coisas muito importantes é o ambiente em que se vai realizar a prática. Portanto, é importante preparar o ambiente. É importante acender um incenso, acender uma vela, colocar algo vermelho, porque o nosso sistema dos sentidos reage a estes estímulos. O vermelho, por exemplo, é a cor do chakra base. Portanto, é uma cor muito sexual. É mesmo de um chakra mais básico de todos que nós temos. Portanto, o corpo vai reagir a isso quando vê essa cor. Também reage a cromoterapia, não é? Portanto, o curar através das cores. Que nós conseguimos curar cada um dos nossos chakras também através das cores que eles têm. Identificando aquele que está mal, devemos usar muito aquela cor, mesmo na roupa, mesmo seja onde for. Cercarmos-nos por essa cor, que ela vai curar. Aqui a ideia é cercarmos-nos da cor para ela nos elevar. Por isso aqui falo do vermelho e falo das velas, porque é importante que seja um ambiente que esteja preparado, ok? Depois, claro que é sempre aconselhado começar pela massagem tântrica. Ela existe por algum motivo, não é? É aconselhado que se comece pela massagem e só depois então começar a prática. Ok? Estes são os pontos que eu queria falar por hoje. Não vou mais à frente naquilo que é o sexo tântrico, é de ir. Mas queria deixar aqui mesmo a ideia daquilo que ele não é, antes de falar daquilo que ele é. Ele não é dominação, não é agressividade, não é vergonha, não é culpa, não é medo. Estas são as coisas que têm que sair da cabeça das pessoas antes de nós começarmos a perceber o que é a prática. Ok? Portanto, o foco está na igualdade e no equilíbrio. Sempre ter isso em vista, ok? Obrigada por assistirem, beijinho.